Paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Estamos vendo aí a parte dos 144 mil selados, o que significa, né? E, enfim, nós vamos agora estar orando para dar início a essa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento da tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra vem de encontro às nossas necessidades. A tua palavra, Senhor, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige. Enfim, Pai, ela nos prepara para os momentos da nossa vida que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, Senhor. E realmente, Senhor, venha a cada dia fazer com que a tua palavra fique gravada em nossa mente, em nosso coração, e que nós possamos praticá-la, Senhor, que nós possamos levar ela a outras pessoas também, para que essas pessoas venham conhecer a verdade, e a verdade liberta essas pessoas de tudo aquilo que foi embutido na cabeça delas e não pertencem a ti, ó Deus. Nos abençoa nessa aula de hoje, fica conosco, Espírito Santo, que o Senhor vá realmente direcionando a nossa mente, tirando as nossas dúvidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, se você é novo aqui no canal, né, já peço que você se inscreva. Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo, inscrever-se, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho de notificação, porque toda vez que eu lançar uma aula nova, você será avisado. Porque o objetivo desse canal, o meu objetivo, é fazer com que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, chegue ao maior número de pessoas. E aqui no canal não cobro nada, você não precisa ser membro, não precisa pagar taxa, é tudo gratuito. Você der uma olhada aí na playlist do canal, existem outros cursos já que estão completos, né? Por exemplo, o curso Alicerces Firmes, que é um curso maravilhoso que explica a Bíblia em ordem cronológica, desde a criação do mundo até a crucificação de Cristo, a ascensão de Cristo. Tem estudo do livro de Gálatas, tem o estudo do livro de Efésios, tem o estudo do livro de Romanos, né? E agora nós estamos fazendo aqui o estudo do livro de Apocalipse. E é um estudo bem apropriado para esses dias que nós estamos vivendo, para nós termos conhecimento daquilo que Deus já deixou para nós, para que os acontecimentos que virão não nos peguem de surpresa, mas que a gente tenha consciência que apesar de tudo que vai acontecer, o nosso Deus eterno e maravilhoso está no controle de toda a história. Ok, pessoal? Então, todas as outras aulas, nós hoje estamos na aula 31, tá? Aula 31, capítulo 7 do livro do Apocalipse. Então, eu creio que deve ter mais umas 30 aulas pela frente ainda, até nós finalizarmos, né, esse estudo, porque o livro do Apocalipse tem 23 capítulos. Mas é isso aí. Bom, então a aula de hoje é aula 31, os 144 mil selados, né, que está no capítulo 7 do Apocalipse, parte 2, porque a parte 1 foi semana passada. Como a aula de hoje é uma aula mais rápida, eu gostaria de estar lendo com vocês aqui na Bíblia o capítulo 7 do Apocalipse, ok? Então, capítulo 7 do Apocalipse, a partir do versículo 1, ele diz assim: Depois disso vi, nos quatro cantos da terra, quatro anjos em pé, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Bom, aqui nós vimos na aula passada que esses quatro anjos referenciam o quê? Os quatro cavaleiros com os cavalos, né? Que eles virão e vêm até a terra para promover as destruições, promover a fome, promover a morte e tudo mais. Versículo 2: Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em alta voz aos quatro anjos que haviam recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores.
até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, né? Nós entendemos que hoje os filhos de Israel, né, é a igreja. Então a igreja verdadeira de Cristo é o Israel de Deus nos dias de hoje. Então, da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000 foram os selados, ok? E aí nós vimos na aula passada e esse número 144.000 não é um número literal, mas é um número simbólico, ok? Nós vimos também algumas outras interpretações que há sobre esses 144.000, né, de outras religiões, mas nós cremos que o que faz mais sentido, a interpretação que faz mais sentido nesse caso, é realmente uma interpretação simbólica. Esse número 144.000 ele significa que é o número completo da Igreja de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ok? Então, a explicação que nós demos na aula passada, ok? Que são 3 vezes 4, né? Tem toda uma questão de numerologia aqui, na Bíblia. 3 significa a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 4 significa a criação, né? Toda a criação. Então, 3 vezes 4 é 12. E aí você tem os 12 anciãos, né? As 12 tribos do passado, com os 12 apóstolos da época de Cristo, do Novo Testamento. Então, 12 vezes 12, 144. E aí você tem também o número 10 ao cubo, que significa a totalidade, né? Que dá 1000. Então, 144 vezes 1000, 144.000. Então a gente chega nesse número que significa, que simboliza toda a igreja verdadeira de Cristo, tanto do passado, da época do Antigo Testamento, como da igreja atual, né? A igreja depois de Cristo, a igreja do Novo Testamento. Então, é esse entendimento que nós temos a respeito desse número, que é um número simbólico, não é um número real, não é um número literal. Bom, e nessa aula de hoje, nós vamos ver aí a partir do versículo 9, né? Que diz assim: Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos, séculos. Amém. E então um dos anciãos me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, João falou: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, e nunca mais terão fome, nem sede, e nem cairá sobre eles o sol, e nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, queridos? Então a gente percebe aqui que do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 8, que nós estudamos a aula passada,
é uma visão do povo na terra, da igreja na terra, né? É uma visão que a igreja vai passar por uma grande tribulação, mas Deus vai separar, Deus vai selar os seus escolhidos. E agora, a partir do versículo 9, a partir dessa aula, nós vamos ver uma outra visão. É a visão do povo que foi selado, escolhido, separado, agora no céu. Ok? Então vamos lá. Aula 31, parte 2, dos 144 mil. Então aqui, nessa primeira parte, na perspectiva humana, né, da Terra, os selados são o quê? São uma multidão inumerável, né? Enquanto na aula passada nós vimos um número de 144 mil, aqui nós vamos ver que é uma multidão, que não dá para contar. Isso aí está novamente Apocalipse 9, Apocalipse 7, do 9 ao 12, que diz assim: depois dessas coisas, depois que João viu a parte dos 4 anjos segurando os ventos, depois que João viu a parte do anjo que falou que não é para esses ventos danificar a terra nem o mar, até que Deus cele todos os seus, João viu o que agora? João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, já não é mais os 144 mil, agora é uma grande multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, não somente os israelitas, mas de todo o mundo, de todos os países. Então, essas nações estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro de Jesus. E todos eles estavam vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e também adoraram a Deus, dizendo: Amém. É? Louvor, glória e sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, como eu falei, de repente, né, João, ele vê outro cenário, muda o cenário. Então agora João é novamente transportado da terra para o céu. E João vê agora a igreja redimida, que foi redimida no céu. Então, agora no lugar de uma tensão cheia de desgraça, né, cheia do caos, perigo, agora ocorre algo contrário a isso. Ocorre um tempo de cântico da vitória, de comemoração. Então agora o céu não será mais apenas o céu não será apenas mudança de lugar, mas a mudança de nós mesmos. Né? No céu conservaremos a nossa individualidade, porque perguntaram quem são? São pessoas, indivíduos que vêm de lugares diferentes, mas que não perdem a sua individualidade. Então, as distinções que nos separam na terra não nos separarão mais no céu. Então, lá no céu, terá mais classes sociais. Lá não vai ter ricos e pobres, nobres, escravos e servos, mas somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Ok? Então, quem estará no céu diante do Pai Eterno Todo-Poderoso, diante do Cordeiro, louvando, adorando? Aqueles que foram redimidos, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles aos quais os seus pecados foram perdoados, aqueles que acreditaram e creram em Cristo Jesus como seu Senhor Salvador, aqueles que acreditaram e praticaram a palavra de Deus, esses estarão lá. E quais serão, né, ou quais são as características dessa igreja glorificada, dessa grande multidão que estará lá no céu? Quais são as características? Bom, em primeiro lugar, é uma igreja incontável, é uma igreja inumerável. Então, isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Lá atrás, em Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão. Que promessa que é essa? Gênesis 15, 5. O que diz a palavra de Deus?
Deus manda Abraão olhar para os céus e contar as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Então, a posteridade de Abraão, os filhos de Abraão, aqueles que creem realmente em Deus, aqueles que têm fé, será um número incontável. Então, conforme Hebreus 11:12, a igreja é incontável. Essa multidão também é incontável para João. A multidão contável por Deus é incontável para João. Então, em segundo lugar, é uma igreja universal, ou seja, inclui todos os eleitos, todos os selados, sejam judeus ou sejam gentios, procedentes de todas as culturas, todas as línguas, povos e nações, de todos os lugares e de todos os tempos, tanto do Velho Testamento, no Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Em Abraão haveriam de ser o quê? Abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra, não somente os israelitas, não somente os judeus, mas todas as nações da terra. Então é uma igreja inumerável e é uma igreja universal. Terceiro lugar, é uma igreja honrada. Estar de pé diante do trono significa o quê? Ter companheirismo com o Cordeiro, servi-lo e participar em sua honra. Imagina você colocando aqui para os dias atuais. Uh, vamos dizer que nós tivéssemos um presidente, né, que fosse alguém que realmente lutasse pela nação, fizesse o melhor da nação, seria um homem honrado, né, uma pessoa honrada. Imagina você estar à frente do presidente, no gabinete dele. Então, ali seria um momento de honra. Agora, é a mesma coisa, não a mesma coisa, mas uma analogia é a igreja diante, na frente de Deus. Então, quem estiver ali na frente do Pai, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do Universo, estará sendo honrado, porque é uma honra nós estarmos na frente de Deus, ok? Então, uma igreja que não se conta, inumerável, uma igreja universal, uma igreja honrada e uma igreja pura. Então, as vestes brancas que estão aqui nos versículos, elas apontam para a absoluta pureza da igreja, a santidade da igreja. Então, a igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas foi purificada pelo sangue de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, o sangue dele derramado foi para pagar, foi para redimir os nossos pecados. Então, a igreja não é purificada pelo sofrimento, mas sim pelo sangue de Cristo. Então, o sangue do Cordeiro, ele exclui toda a glória humana. O que é a glória humana? Eu não sou salvo por causa que eu sou uma boa pessoa, eu não sou salvo porque eu não xingo ninguém, eu não sou salvo porque eu ajudo os outros financeiramente, ou com cesta básica, ou fazendo obras sociais. Não é por isso que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo. Então, a igreja foi liberta da condenação do pecado na justificação. Ou seja, na crucificação de Cristo, na justificação, a igreja foi liberta da condenação do pecado. Então, antes eu era condenado pelo meu pecado. Eu não tinha como me salvar a mim mesmo. Mas na justificação, na crucificação de Cristo, agora eu ganho essa libertação dos meus pecados, eu ganho a, a, a minha salvação. Então, a igreja foi liberta da condenação do pecado na justificação. Ela foi liberta do poder do pecado na santificação. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, a partir do momento que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, a partir do momento que eu começo a aprender a palavra de Deus e praticar, o poder do pecado já não tem mais tanta influência na minha vida. O pecado pode me rodear, as tentações podem chegar até a mim, mas por causa que eu estou me santificando dia a dia, buscando a palavra de Deus, orando e aprendendo, o pecado não tem mais poder.
ok? Então eu consigo resistir às tentações agora. E a igreja também agora está livre da presença do pecado na glorificação, ou seja, quando vier a glorificação, quando essa imagem que João viu da igreja toda na presença de Deus, que é a parte final, a parte da glorificação, lá não teremos nem mais tentações. Nós estaremos de uma vez por todas livres da presença do pecado. Não vai mais haver pecado na glorificação, ok? Então, nada contaminado pode entrar no céu. Roupas brancas ainda indicam o quê? Alegria e felicidade. Então, roupas brancas indicam pureza, indicam santidade, mas também indicam alegria e felicidade. Ok? Então, a igreja é incontável, a igreja é universal, a igreja é honrada, a igreja é pura, e a igreja também é uma igreja vencedora. Então, este é um símbolo de vitória. A igreja selada por Deus, protegida por Ele, venceu e chegou ao lar, à sua pátria, ao céu. A igreja é vitoriosa a partir da roupa, das palmas e dos gritos. Então, todos aqueles que estiverem diante da presença do Senhor serão vencedores. Sexto lugar, é uma igreja que tributa a Deus sua salvação, ou seja, que sabe que ele foi salvo não por causa das suas obras, mas por causa de Deus, do sacrifício de Cristo. Então, depois do símbolo da vitória, segue-se o grito da vitória, o grito da vitória. A salvação não é mérito e nem fruto das obras, das nossas obras, e nem do que a igreja é ou do que a igreja faz. A salvação é de Deus, vem de Deus, e só Deus merece a glória. Somente Ele merece essa glória. Sétimo lugar, é uma igreja que une sua voz às vozes dos anjos, né? As vozes angelicais, para exaltarmos juntos a Deus. Então, os anjos e os querubins se unem à igreja glorificada, a igreja que está nos céus, e prostram-se e adoram a Deus, rendendo-lhe uma cétupla atribuição de louvor. Ok? Então, nesses primeiros versículos aí que nós vimos, né, o versículo 9 até o versículo 12, nós vimos que essa igreja, né, a multidão incontável aí, é uma igreja inumerável, é uma igreja universal, é uma igreja vencedora, é uma igreja honrada, uma igreja pura, é uma igreja que sabe que a salvação dela, o motivo dela estar lá não foi por motivos próprios, pessoais, mas foi porque Deus a elegeu, Deus a escolheu, Deus a selou, Deus a protegeu. E é uma igreja que vai louvar e adorar a Deus. Agora, nesses últimos versículos do capítulo 7, do 13 ao 17, nós vamos ver aí qual que é a procedência, né, da onde veio essa igreja, essa multidão, qual que é a identidade e qual que é a missão da igreja glorificada. Então diz assim a palavra de Deus: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: Meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E nunca mais terão fome, nem sede, e nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, João fala aqui, em primeiro lugar, do quê? Da procedência da igreja. Então, a igreja vem da onde? Vem da grande tribulação. E essa ideia de grande tribulação, ela também está lá em Daniel, no livro de Daniel, 12, capítulo 12, versículo 1. Também está no livro de Mateus, capítulo 24. Está em 2 Tessalonicenses. Está no Apocalipse, capítulo 13.
tá? Os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentaram tribulações. Vários e vários cristãos de várias épocas passadas já enfrentaram tribulações. Mas, né, os cristãos crentes que vão viver nesse tempo do fim enfrentarão não apenas o começo das dores, mas também a grande tribulação. Então, a grande tribulação, ela é caracterizada como o período de grande apostasia, né? E que apostasia? Aqueles que estarão contra Cristo, aqueles que estarão adorando a outro Deus, ou melhor, ao anticristo, a besta. E também será um tempo de manifestação do homem da iniquidade, onde surgirá o anticristo. Então, nesse tempo da grande tribulação, esse conflito que vai haver aqui na terra entre os que são de Deus contra aqueles que são de Satanás, vai estar no auge esse conflito. Então, a igreja será protegida não da tribulação, mas na tribulação, certo? Então, a igreja, como muitas pessoas acreditam, né, aqueles que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus volta secretamente aos ares e leva a igreja consigo para a igreja não passar por esse período da grande tribulação, esse período de apostasia, esse período onde o anticristo vai se revelar. Mas eu creio que a igreja vai passar por esse tempo de tribulação, mas que Deus vai proteger ela nesse período. Tá? Quer dizer, então, que nesse período da grande tribulação, nesse período de apostasia, nesse período do anticristo, onde acontecerá o caos na terra, nenhum cristão vai morrer, Deus vai proteger eles, ninguém vai morrer? Não, não é isso. O que a gente entende por proteção da igreja, proteção de Deus sobre a igreja, é que a igreja não vai se desviar. Aqueles que estão selados, aqueles que foram escolhidos por Deus, não irão se desviar, não irão apostatar, não vão deixar Jesus de lado para crer, para adorar a outro Deus, a Satanás, ao anticristo. É isso que nós cremos que Deus vai, dessa forma, proteger a igreja. Não quer dizer que ninguém vai morrer. Eu creio que muitos morrerão, inclusive, mas morrerão salvos. Morrerão com a sua fé em Cristo Jesus, ok? Então a igreja vai passar pela tribulação? Vai, mas não vai sucumbir aos problemas que acontecerão. Então a igreja emergirá do meio da tribulação como um povo que selado e vitorioso. A morte física pela qual nós iremos passar, mas porém salvos, para nós será uma grande vitória. Bom, então João fala aqui primeiro da procedência da igreja, da onde é essa multidão, né? Do período que estava na tribulação. Em segundo lugar, João fala da identidade da igreja. Então, os remidos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A base da salvação não está no mérito humano e nem na nossa religiosidade, e nem nos nossos predicados morais, e nem mesmo no conhecimento das doutrinas. A base da salvação está na onde? Na apropriação da redenção pelo sangue de Cristo. É nós crermos que o sangue do Cordeiro, que o sacrifício dele foi suficiente para poder lavar-nos os nossos pecados através do sangue dele. Então ninguém entrará no céu por pertencer a esta ou aquela igreja, ou por defender esta ou aquela doutrina. O apóstolo João diz que é o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos salva. Paulo diz que é o sangue de Cristo que faz o quê? Propiciação pelos nossos pecados. Assim como lá antigamente, nós lermos na época de Moisés, né, as propiações que eram feitas no templo pelos sacerdotes, aqui também, quando Cristo foi crucificado, o sangue dele derramado foi a propiciação final.
E é por meio de Cristo que nós temos a redenção, a salvação, a paz com Deus. Então, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica e assim nós temos a paz com Deus, nos reconcilia com Deus. E Pedro diz que fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo comprou as nossas vidas, pagou as nossas dívidas, ok? Bom, então João falou sobre a procedência da igreja e a identidade da igreja. E por último, vai falar o quê? Da missão eterna da igreja. Qual que é a missão eterna da igreja? Então aqui João destaca 4 aspectos importantes. Primeiro, a igreja vai ser uma igreja adoradora. A igreja prestará a Deus um serviço litúrgico, ou seja, de latria, de adoração a Deus. Essa vai ser uma adoração incessante. A igreja glorificada, que estará diante da presença do Pai, é uma igreja adoradora. Ela presta um serviço cultual, em contraste com o serviço escravo que ela prestava aqui na terra, que ela era aqui na terra. Então, comunhão, intimidade contínua com Deus. O sexto selo trouxe a visão de um céu enrolado que se recolhe e de uma humanidade apavorada num mundo sem teto. Ok? Se você voltar lá 2 lições atrás, quando a gente fala do sexto selo, você vai ver que no final toda a humanidade que estiver na Terra vai estar apavorada com os acontecimentos. E aqui é o contrário. Aqui a cena é oposta. Aqui a igreja está numa nova realidade, cheia de paz. Deus vai armar uma tenda conosco. Ele vai nos acolher. Ele vai acampar com a igreja. Deus mesmo habitará junto com a igreja, ok? Então nós temos aqui adoração, nós temos comunhão e nós temos ausência completa de sofrimento. João enumera 3 afirmações negativas. E 3 afirmações são essas: fome, sede e calor. Não existem mais, tá? Lá diante da presença de Deus não vai existir mais fome, nem sede e nem calor. E por último, a presença completa da plenitude de vida, ok? Então, João aqui, ele enumera agora 3 afirmações positivas. Então, o Cordeiro as apacentará a igreja, o Cordeiro as guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, os salvos gozam agora a felicidade mais perfeita. O Cordeiro, Cristo, agora é o seu pastor. O Cordeiro os guia à fonte, e a fonte é Deus. O Cordeiro os traz de volta para Deus e para o paraíso. E ele então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mais ranger de dentes. Okay? Aqueles que estiverem na presença de Deus, a igreja redimida, ela terá essa missão, a missão de adorar a Deus, a missão de ter comunhão com Deus. Ela não terá mais sofrimento e terá uma plenitude de vida, ok? Então, o capítulo 6, que nós estudamos há 2 aulas atrás, termina mostrando o quê? Os terrores que os ímpios enfrentarão no juízo. Os ímpios são todos aqueles que não amam a Deus. É o oposto da igreja, ok? A igreja verdadeira. O capítulo 7 agora, que nós acabamos de estudar, termina mostrando o quê? As glórias dos remidos da segunda vinda de Cristo. Então, enquanto os ímpios buscam a morte física, porque a própria palavra de Deus fala que no final dos tempos, período de grande tribulação, as pessoas, os ímpios, eles vão querer morrer de tanto sofrimento e não vão conseguir nem morrer. E quando morrem, eles vão encontrar a segunda morte, que é pior que a primeira, que é a morte eterna, tá? Então, enquanto os ímpios buscam a morte física, eles só vão conseguir encontrar a segunda morte, que é eterna. Agora, nós, a Igreja de Cristo, os remidos, os fiéis, mesmo que a gente for passar pela morte física, que é a primeira morte, nós vamos depois desfrutar para sempre da eternidade, das bem-aventuranças da vida eterna. Amém, queridos? E a grande pergunta que fica aqui nesta lição, nesse capítulo 7, é a seguinte:
Em que grupo de pessoas você estará quando Jesus voltar? Você estará no grupo dos ímpios ou você estará no grupo da igreja redimida? Aonde você estará? Espero que você esteja nesse grupo junto comigo, da igreja redimida, aqueles que realmente adoram a Deus, aqueles que conhecem a palavra da verdade, aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que sabem, conhecem que você e eu seremos salvos justamente e unicamente pelo sangue de Cristo e não por minhas obras e não por aquilo de bom que eu faço. Ok, queridos? Espero que essa lição fique para a sua vida. Vamos orar para finalizar essa aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor enviou teu Filho amado a essa terra para nos ensinar, para nos evangelizar, para deixar tantas coisas maravilhosas na tua palavra, Senhor, para sermos imitadores, Deus, ó Pai. A partir dos ensinamentos de Cristo, é que nós podemos ser um pouco, pelo menos, de imitadores teus, ó Pai. Senhor, que todos nós aqui que estamos ouvindo, Senhor, essa palavra, possamos parar e pensar, ó Senhor, nas nossas vidas e pensar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Será que não vale a pena, Senhor, realmente te servir, te adorar, ter uma igreja verdadeira na tua presença? Será que não vale a pena, Pai, nós pararmos de repente 5, 10 minutos do nosso dia para poder evangelizar outras pessoas, para poder levar essa palavra de salvação, essa boa nova, Senhor, para outras pessoas, ó Deus? Vale, Senhor, vale muito a pena, porque nós entendemos, compreendemos e acreditamos que um dia nós, aqueles que creem em Ti, Senhor, verdadeiramente, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Cristo, estarão diante da Tua presença, Senhor, te louvando e te adorando em comunhão contigo, e não sofreremos mal algum. Enquanto nós sabemos que os ímpios estarão sofrendo eternamente, fogo eterno. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor a cada dia possa nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal. Que a cada dia o Senhor possa nos sustentar com a tua palavra, com a tua unção, com o teu Santo Espírito em nós, ó Pai. Possamos ter mais uma semana diante de Ti, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso. Você gostou da aula? Não esqueça de deixar seu like, ok? Para a plataforma entender que é um vídeo relevante e poder distribuir para mais pessoas, ok? Grande abraço, um grande beijo para todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.